Olá a todos, eu sou Paula, sou consultora do Sebrae e a gente está aqui para mais um evento da Semana MEI. Hoje com o tema Procura-se cliente, saiba como encontrá-lo. Estou aqui com dois convidados, ao meu lado aqui a Deisiane, que é MEI, empresária, proprietária da empresa Desorteia, secretária do remoto, né? E também com o consultor Leandro Krug, que é consultor de empresas, especialista em comportamento do consumidor. Então, vamos partir aqui já para as primeiras perguntas. Deisiane, nesse momento delicado que a economia brasileira está passando, eu gostaria de saber, assim, como é que está a Desorteia em relação ao movimento de clientes? A gente tem muita procura de pessoas, profissionais liberais e micro e pequenas empresas que querem tirar o projeto que eles haviam paralisado nos anos anteriores do papel. E para ele tirar esse projeto do papel, ele precisa de uma ajuda administrativa. Então, a maioria das pessoas que estão nos procurando nesse momento são as pessoas que querem tirar esse projeto do papel e colocar em prática para angariar mais clientes, ampliar o espaço no mercado de trabalho. E os nossos clientes também estão trazendo novos projetos para a gente poder ajudá-los com esses projetos. Então, mesmo nesse momento de crise, você tem sentido, assim, que a procura pelos serviços da Desorteia, na verdade, tem aumentado, de certa forma? Tem aumentado, justamente, por conta desse fator que é um dos fatores principais do aumento da procura dos nossos serviços. Legal. Leandro, conta pra gente, onde é que estão os clientes? Eles realmente sumiram? Eles estão simplesmente deslocando a forma de consumo? Como que está essa situação no geral? Perfeito. Você sabe, Patrícia, que quando o lojista abre a loja dele durante as últimas semanas, e ele vê o fluxo de pessoas que tem cada vez menos em algumas lojas, alguns segmentos, ele deve imaginar que, de fato, os clientes sumiram. A boa notícia que eu tenho é que os clientes continuam a existir, mas eles estão aplicando o dinheiro deles de uma forma diferente. O Brasil é um bolo que, mesmo decrescendo, mesmo diminuindo de tamanho, ainda é um bolo muito grande. E o estado do Paraná tem destaque nisso. Nós somos o quarto PIB, e principalmente a região da Grande Curitiba, que são mais de 3 milhões de habitantes, tem um grupo de pessoas muito grande. E nós podemos afirmar que todas as pessoas consomem. Nem todas as pessoas pagam por esse consumo. Às vezes, algumas são subsidiadas, mas todas consomem. Então, os clientes existem, mas eles estão direcionando um pouco o consumo deles e racionalizando de uma maneira que possa otimizar um pouco mais o orçamento deles, que está um pouco mais restrito. E o que eles estão consumindo também está mudando um pouco. O tipo de produto mais de necessidade básica, de repente o supérfluo, não consumindo tanto, é por aí que está indo? É por aí, eu acho que você está corretíssima. No momento em que você precisa racionalizar um pouco o consumo, é natural que uma parte dos consumidores, e principalmente o segmento de pessoas que perderam o emprego recentemente, começam a deixar um pouco de lado alguns pecados, alguns prazeres que eles tinham, como às vezes consumir uma marca de ponta, como consumir determinados tipos de lazer. Uma pesquisa recente da Associação Comercial do Paraná mostrou que muitas pessoas estão deixando de viajar, é a primeira coisa que as pessoas estão cortando para poder racionalizar o orçamento delas. E uma pesquisa que eu fiz recentemente numa ferramenta do Google que mostra quais são as palavras mais procuradas, mostrou uma tendência bem interessante. A palavra barato tem aumentado em relação ao rating de pesquisas cada vez mais. Então, independente do tipo de segmento, do tipo de produto que elas estão comprando, uma coisa é certa, elas estão buscando economia. Opções mais baratas. Opções mais baratas. Legal. Lisiane, como é que você percebe a mudança do comportamento dos seus clientes? Então, tem alguma forma, assim, você está notando alguma alteração na forma de consumir o produto que a tua empresa oferece? Sim, a grande maioria dos clientes, eles estão solicitando mais apoio da nossa empresa com relação aos serviços. Por exemplo, a gente tem um pacote de gestão para um cliente e agora, nesse momento, o cliente quer que a gente faça prospecção para os clientes, para angariar clientes para ele. Então, está aumentando a demanda de serviços
mais específicos, serviços fora do pacote de serviços que a gente normalmente oferece para os clientes. E até mesmo por conta desses projetos que eles estão tirando do papel, ou novos projetos que eles estão implantando nas empresas dele, que eles precisam de um apoio administrativo para resolver essas questões burocráticas e questões do dia a dia. Então, tem sim uma alteração no comportamento dos clientes. Então, estão pedindo, de certa forma, para aumentar o combo de serviços. Isso, exatamente, como se fosse isso, aumentar o combo de serviço e agregar mais atividades no pacote de serviço deles. E junto com isso, vem um pedido de desconto também? Como é que é essa relação e como é que você lida com isso? Depende muito do caso, da situação. Tem clientes que a gente entende a situação do cliente, que ele está procurando mais clientes, ele está no mercado de trabalho e precisa de mais clientes, então a gente tem um feeling, assim, de uma percepção e ajuda ele de uma certa forma com relação a isso. Porque a gente ajudando ele vai conseguir se manter no mercado, vai conseguir ter mais clientes, consequentemente vai conseguir pagar os nossos serviços por muito mais tempo, né? Então, é um momento de ter essa sensibilidade também, de ver aonde você consegue fazer alguns ajustes no serviço para também auxiliar o teu cliente a permanecer cliente. Exatamente. A gente tem um padrão, né, um pacote padrão de serviços e um padrão de valores, e em algum momento a gente precisa ter essa sensibilidade e flexibilizar para alguns clientes específicos isso. Leandro, e aí, qual que é o papel da oferta na decisão de compra do cliente? Então, o que o empresário pode fazer para oferecer opções que façam com que o cliente continue cliente, né? Mantenha um contrato, continue consumindo. O que o empresário, em geral, pode fazer? Perfeito. Bem, o consumidor, segundo a lei econômica, ele tenta buscar a melhor cesta que o dinheiro, que o orçamento que ele tem possa comprar. Então, cada consumidor ele sai com uma balança invisível na cabeça, comparando relações de custo e benefício de todo tipo de produto que ele tem algum interesse em comprar. Isso faz parte da dinâmica do comportamento do consumidor. E uma das palavras que soa como música para os consumidores é a palavra oferta, é a palavra promoção, porque para eles oferta e promoção significa uma possível oportunidade. Então, existem alguns produtos que não necessariamente aquele consumidor já consumiu, mas que ele sempre teve o desejo, ele já viu a propaganda, ele já passou na frente da loja, ele já despertou um certo interesse por aquele produto, mas ele nunca teve a possibilidade, porque não cabia no orçamento dele, ele não sabia se era uma boa relação custo-benefício. Porque consumir pela primeira vez sempre tem um risco inicial. Quando eu faço uma recompra, eu estou apostando em alguma coisa que eu já tenho uma noção do valor que aquilo está sendo entregue para mim. Então, nesse momento, é uma oportunidade para que o microempreendedor individual possa fazer algum tipo de sample, de amostra, para que as pessoas que nunca consumiram um produto ou serviço dele pela primeira vez tenham um primeiro gosto, entendam que realmente aquela oferta pode ser uma oportunidade. Então, o envio de determinados cupons direcionados para o público que realmente está interessado naquilo pode ser uma estratégia. E se realmente esse microempreendedor individual tem um serviço de qualidade, é natural que a recompra aconteça por esse consumidor. E para aqueles clientes que, na verdade, já são clientes há algum tempo, tem alguma coisa de diferencial que, de repente, esse empreendedor pode oferecer para esse cliente, levando em consideração, claro, o cuidado de, às vezes, a promoção é tão boa para o cliente que é ruim para o empresário. Como equilibrar essa oferta também que ela... Eu acho que a DZM veio com uma proposta que eu acho a mais adequada possível. Quando a gente começa a fazer uma concorrência de canibalização de preços, ela é muito perigosa, porque quando ela abaixa demais as margens, daqui a pouco eu não tenho possibilidade nem de oferecer o produto ou serviço de qualidade que eu pretendia oferecer. Eu acho que a melhor maneira de manter o cliente é utilizar o orçamento que ele já gasta conosco para oferecer serviços adicionais. Ou seja, como ela muito bem exemplificou, ela pode, às vezes, trabalhar com serviço adicional ou com horas adicionais para que aquele cliente entenda que a sua empresa compreende o momento que a sua empresa quer oferecer alguma coisa
que realmente vale a pena, que não sinta que está pagando caro por determinadas coisas. Há possibilidade de, às vezes, se ajustar? Há possibilidades, mas daí eu entraria mais na parte de parcelamento. Às vezes eu quero consumir um determinado produto que ele custa R$1.000, R$2.000, R$3.000. Vamos pensar assim, às vezes um serviço mecânico, de latoeiro, num automóvel. Se eu consigo fazer um parcelamento daquilo de 5, 6, até 10 vezes, isso começa a caber no orçamento de pessoas que não teriam esse dinheiro acumulado e começam a ver que é possível consertar, ou melhorar, ou reformar o carro, a casa deles. Então, nem sempre é reduzir o valor, mas às vezes é ampliar as formas de condição para esse cliente poder consumir. Perfeito, acho que você entendiu da melhor maneira, ou seja, eu posso melhorar a minha oferta de opções, ou seja, possibilitar que ele tenha acesso a mais coisas e possibilitar que ele possa pagar de diferentes formas. Acho isso mesmo. Legal. Lisiane, uma coisa que a gente vê, assim, que nesse momento é uma dificuldade, é como você se diferenciar da concorrência, né? Então, são muitas empresas concorrendo por muitas vezes por um mesmo cliente. Como é que você, com a tua empresa, faz para se diferenciar no mercado? Como é que você faz para o cliente escolher a tua empresa e não a do concorrente? Em primeiro lugar, um dos diferenciais da minha empresa é que nós somos pioneiros nesse serviço no Brasil. Então, lá no final de 2010 não existia esses serviços. Então, de lá para cá, a gente tem um know-how de conhecimento muito grande com relação ao serviço de secretariado remoto. Então, esse já é um dos diferenciais. O segundo diferencial é que a gente tem como missão prestar serviços com excelência e qualidade. A gente não entrega nenhum tipo de serviço incompleto, mais ou menos. Sempre a gente entrega um serviço de qualidade para o nosso cliente. Sempre a gente traz soluções para o cliente. Mesmo que a solução não venha da nossa empresa, porque às vezes é uma solução muito técnica, muito específica, mas a gente busca essa solução para o cliente com algum fornecedor, algum parceiro, e a gente traz essa solução para o cliente. Então, além do serviço de qualidade e excelência, a gente sempre traz uma solução para a demanda do cliente. E outro fator, que é um fator bem importante, que é uma característica do nosso diferencial, é a questão da empatia. A gente trabalha muito a empatia com relação ao cliente. Em determinados momentos, eu escuto o cliente como empresa de Exortea Secretariado Remoto. Em determinados momentos, eu sento lá na cadeira do cliente, imaginando isso, sento na cadeira do cliente e me coloco na postura do meu cliente. O que eu vejo, como que eu vejo a empresa do meu cliente? O que o meu cliente precisa? Mas eu pensando como cliente. Aonde que é melhor melhorar? Onde que em que setor que é melhor a gente trabalhar nesse momento? Uhum. Então, essa empatia, assim, é um diferencial da nossa empresa. Uhum. E, Leandro, o que o empresário, em geral, pode fazer para ganhar destaque, né, frente à concorrência? Então, o que o MEI pode fazer para ele ser o escolhido do cliente? Perfeito. Uma coisa que eu tenho percebido nas consultorias que eu tenho realizado nos últimos meses é o seguinte, Paulo. Grande parte dos empresários estavam, durante o ano de 2013 e 2014, trabalhando por inércia. Eles trabalhavam por indicação. Os clientes vinham naturalmente. Então, geralmente o empresário conversa comigo e fala, olha, Leandro, eu estou tendo uma queda no meu faturamento, nas minhas vendas. Ok, por que aconteceu isso? Eu não sei, eu estou tendo menos indicação, menos clientes. E a pergunta mágica que eu faço para eles é, como é que você prospecta clientes? E grande parte deles, assim, eu não prospecto, nunca prospectei. Então, o boom de consumo que houve no período ali de 2013 a 2011, ele atrofiou um pouco a parte mercantil e de prospecção, o lado comercial de uma parte desses empreendedores. Logicamente, alguns aproveitaram isso e desenvolveram. Mas muitos deles são empresários e não têm nenhuma noção de técnicas de venda, de técnicas comerciais, porque não precisavam ir atrás desse cliente. Como eles prestavam um bom serviço e uma indicação natural, eles não precisavam de prospecção. Então,
a primeira coisa a se fazer é realmente encarar que a prospecção faz parte da natureza do empreendedor e principalmente do microempreendedor individual. E nesse ponto existe um caminho muito bom, que é o caminho do member get member, que é o caminho da indicação. Cada vez mais nós temos maneiras de nos relacionarmos com os nossos clientes via telefone, internet, rede social, um super conhecido WhatsApp. E cada lugar que a gente mantém um relacionamento com o cliente, a pergunta mágica é: quais as outras pessoas que poderiam se beneficiar do mesmo produto, do mesmo serviço que você está se beneficiando agora? Porque parte do pressuposto que se o seu cliente está gostando do seu trabalho, ele vai querer que outras pessoas que ele se relaciona também tenham esse benefício. Então, uma das minhas recomendações geralmente aos microempreendedores individuais é aproveitarem a sua lista de contatos para angariar indicação. Uhum. E além disso, essa coisa do se diferenciar, do conseguir indicação, o quanto a clareza de proposta de valor, de repente, pode também auxiliar esse empreendedor a marcar, né, o seu território no seu segmento. O comportamento do consumidor mostra que marketing é uma batalha de percepção e não de produto. Às vezes existem produtos que os microempreendedores individuais estão oferecendo que são até melhores que os produtos de grandes empresas, mas que não estão sendo percebidos da melhor maneira, porque a maneira como ele se comunica com o mercado não é da mais adequada possível. Então, todos os atributos que de alguma maneira possam melhorar a percepção do serviço que ele presta, desde o uniforme que ele utiliza, às vezes, para prestar o serviço dele como encanador, eletricista, mecânico, um cabeleireiro, até a fachada do salão de beleza dele, até o cartão de visita sendo feito por uma empresa de comunicação que sabe quais são as cores corretas, qual a maneira correta de escrever o anúncio e as palavras que possam ter um apelo positivo na marca e no que ele presta, vão mexer com essa palavra mágica chamada percepção. O consumidor ele precisa acreditar antes de comprar. Então, é fundamental que eu consiga passar que vale a pena confiar no meu produto ou no meu serviço. E aí, tem alguma ferramenta, alguma forma de repente, pesquisar mesmo com os clientes que eu já tenho? Como é que esse empreendedor pode conseguir fazer isso de uma maneira mais assertiva? Uma coisa que é muito natural do empresário é ele olhar os defeitos do concorrente. Geralmente, se eu perguntar os defeitos do concorrente, ele sabe a lista. Mas se eu perguntar o que você inveja e admira no seu concorrente, ele fica um pouco mais sem jeito para falar a respeito disso. Então, um dos meus conselhos, indo de encontro ao que você anteriormente sugeriu, é que esses empresários pesquisem o site dos concorrentes deles ou das melhores referências, o que a gente chama de benchmarking, para verificar que práticas que ele poderia internalizar na divulgação dele. É importante que ele seja encontrável, a encontrabilidade é fundamental quando a gente fala de marketing digital, porque antigamente eu saía na rua para procurar um chaveiro, agora eu escrevo dentro de um site de busca, chaveiro Curitiba, Bairro Alto, chaveiro Curitiba, Água Verde, e aparece uma lista de pessoas lá. Na hora que aparece essa lista de pessoas, cada um dos anúncios me causa um tipo de percepção. E eu recentemente fiz um curso até específico na área de Google AdWords e percebi que há maneiras de você cada vez melhor aparecer, ou seja, escrevendo quais são as palavras mais buscadas, a maneira como você coloca o seu anúncio. Existem possibilidades de você já colocar o seu telefone para que a pessoa ligue imediatamente. Você pode relacionar a localização onde está o seu estabelecimento para que ele também apareça no anúncio. Então, quanto mais encontrável você for na internet, maior será o teu alcance e maior a possibilidade de contratar o teu serviço. Legal. E ainda nessa questão de diferenciação, você trouxe a questão que na tua empresa vocês muitas vezes se colocam no lugar do cliente. Como é que você utiliza isso também como uma forma de oferecer melhores serviços? Você faz pesquisa com o cliente? Você utiliza alguma outra forma de conseguir se relacionar cada vez melhor com os clientes que você já tem? Sim, a gente constantemente costuma fazer um bate-papo com o cliente, informal. Liga para o cliente ou chama o cliente no Skype, tem 5 minutinhos, vamos conversar. E aí, como é que tá, cliente? Como é que está o nosso atendimento? Está tudo bem? Está tudo certo?
você precisa de alguma coisa? Aí o cliente começa a falar tudo o que ele tem que falar. Às vezes ele fala coisas a mais do nosso pacote de serviço. Aí a gente já pega um gancho, um diferencial. Opa, esse cliente tem a necessidade de mais esse serviço. Então, a gente acaba, em conversas informais, a gente acaba percebendo necessidades que o cliente mesmo, às vezes, não acha que não tem. Aí a gente coloca essas necessidades dentro do pacote de serviços. E aí vocês já vão em busca de parceiros, quando vocês não têm encaminhamento? Isso, exatamente. Quando a gente não tem um know-how, um conhecimento técnico para determinadas atividades, a gente busca parceiro, apresenta, e são parceiros credenciados, a gente apresenta parceiro para o cliente, e alguns clientes, eles ainda pedem para a gente fazer a gestão desse parceiro, gestão do serviço do parceiro. Que legal, muito legal. E conta pra gente, você utiliza na tua empresa também estratégias de marketing para conquistar novos clientes? Sim, a gente utiliza o Google AdWords com algumas palavras bem específicas, algumas palavras-chave. A prospecção de clientes de uma forma bem informal e também de uma forma bem formal. A gente acaba criando um vínculo com os nossos potenciais clientes. Às vezes, a gente gera um vínculo que, indiretamente, a gente acaba fazendo uma atividade, outra atividade, para essa pessoa que a gente quer que seja o nosso cliente. E daí, futuramente, ele lembra dos nossos serviços. Nós também trabalhamos com publicação de artigo em redes sociais relacionado ao tema secretariado remoto ou temas relacionados ao mercado em geral e várias estratégias de marketing. Algumas que não é especificamente uma estratégia de marketing, mas que funciona muito bem, é a indicação de clientes. A gente abre uma conversa com o nosso cliente e o nosso cliente acaba indicando os nossos serviços para o cliente dele. O cliente dele acaba indicando os nossos serviços para aquela terceira pessoa. E assim acaba criando uma rede de confiança e a gente acaba conseguindo clientes por conta dessa rede de confiança. Essa é uma das marcas, né, da tua empresa. A confiança Isso, exatamente. Confiança, credibilidade, é uma marca bem forte na empresa. Eu queria aproveitar e complementar o que a Deisiane está falando a respeito de confiança, é um atributo importante de uma marca. Quando a gente trata a respeito de comportamento do consumidor, às vezes nos perguntam, mas como é que se forma uma marca? Uma marca, às vezes, se pensa que ela é formada por uma série de propagandas na rede de melhor audiência de televisão ou com 50 outdoors comprados. E, na verdade, uma marca é uma sequência de experiências positivas. Pode ser uma empresa que nunca anunciou em lugar nenhum ou que anunciou de maneira restrita, às vezes no Google AdWords ou num jornal, até mesmo dessa maneira mais comum que é a panfletagem, mas quando você foi atendido, você teve uma experiência positiva. Essa experiência positiva faz com que, quando você for falar daquela empresa em alguma ocasião, você tenha atributos para falar a respeito desse trabalho. Então, provavelmente, os clientes da Deisiane devem comentar, olha, eu contratei uma secretária e um serviço inovador que não existia, nem sabia que existia, mas eu estou muito contente porque ela é pontual, porque ela tem sido honesta em relação às horas que ela realmente trabalha. Então, você começa a costurar, abordar o nome da sua empresa a uma série de adjetivos que vão lembrar de você, ou porque você é honesto, competente, bonito, inovador, ou porque você é desonesto, porque você é atrasado, porque você é desorganizado. Então, a construção de uma marca, eu falo isso porque algumas empresas que eu tenho dado consultoria, elas têm falado assim, mas eu quero concorrer, por exemplo, no mercado de luxo, e eu não tenho muito dinheiro, como é que eu concorro no mercado de luxo? Veja, você vai ter que entender que isso não vai ser um trabalho a longo prazo, porque até as pessoas relacionarem aquele nome bonito e aquela imagem que você criou a uma sofisticação, vai ter de existir uma série de experiências que remetam a essa sofisticação ao longo do tempo. E, Leandro, aproveitando isso que você está trazendo, o MEI, quando comparado a uma grande empresa, ele tem um desafio maior quando se trata do assunto de ter dinheiro para investir em marketing. Perfeito.
que saídas o empresário, né, de uma MEI tem para fazer marketing efetivamente na empresa dele? Bem, a gente tratar marketing no primeiro ponto, que seria a concepção da oferta ou do produto ou do serviço, eu acho que o MEI ele tem uma vantagem, como é a vantagem meio da natureza. Os menores animais, eles são mais flexíveis, eles são mais ágeis. Então, o MEI, ele tem a flexibilidade, a conveniência com possibilidade de oferta. Por exemplo, se eu for contratar uma grande empresa de prestação, às vezes, de serviços administrativos, ela vai ser cara, ela vai ter uma série de burocracias e talvez eu vou conseguir apenas contratar algumas coisas. No caso da Daysiane, ela consegue flexibilizar o horário que ela atende, o tipo de serviço que o cliente realmente precisa. E assim como o exemplo da Daysiane, uma série de outros microempreendedores individuais podem fazer a mesma coisa. Vou dar um exemplo, as costureiras, né? O trabalho de customização de produtos, né, o trabalho de você fazer uma calça, um blazer, exatamente de acordo com o trabalho do alfaiate, eles são trabalhos que você não encontra dentro do shopping centers. É uma coisa especializada, é uma coisa que, cada vez mais o consumidor ele busca a sua individualização. Quando ele compra uma roupa, a gente chama isso no comportamento do consumidor de eu estendido. Eu estou me armando de coisas que vão falar por mim. E existe um grupo de pessoas que ela não quer mais que uma marca fale por ele. Ele quer que um estilo e que ele em si tenha a sua individualidade. Então, tudo aquilo que um consumidor na área de costura, de beleza, de corte de cabelo, puder trazer de flexibilidade para fazer com que o consumidor seja único, melhor e mais ágil ele vai estar no mercado e, indiscutivelmente, ele vai oferecer uma coisa que as pessoas não têm, que a grande empresa não tem para oferecer. Quando a gente trata da parte de composto de comunicação, aí certamente eu diria que o maior erro é as pessoas acharem que o panfleto vai resolver tudo. É só o microempresário lembrar quantos panfletos ele de fato recebe e de fato liga e realmente compra. Então a panfletagem, em alguns casos, ela é positiva, mas ela não é a solução para todos os problemas. Um dos argumentos do comportamento do consumidor, aliás, dois argumentos muito importantes do comportamento do consumidor são a autoridade e a prova social. A autoridade, geralmente, a gente constrói, como é o caso da Daysiane, ela foi pioneira no trabalho dela, ela já tem uma assessoria de imprensa que tem trabalhado e mostrado todo o trabalho que ela faz, e hoje ela é uma autoridade no assunto secretariado remoto, tanto que ela acaba de abrir a rede de franquias dela para que as pessoas possam trabalhar com o know-how que hoje ela adquiriu. E o segundo é uma coisa chamada prova social. De alguma maneira, voltando à parte da percepção, eu tenho que mostrar para as pessoas que já existe uma série de depoimentos positivos, uma série de pessoas que passaram por uma experiência positiva comigo, que podem encorajar esse cliente potencial a adquirir o meu produto ou o meu serviço. Então, pegando de uma maneira simples, se no meu site da rede social, lá no caso, às vezes é uma fanpage do Facebook, ou no seu site pessoal, tiver depoimentos, testemunhos de pessoas que estão sendo bem atendidas, essa prova social começa a encorajar uma pessoa que compraria, às vezes, o produto ou serviço de uma grande empresa na tua empresa. E a gente percebe que isso é uma grande tendência, né? Hoje as pessoas cada vez menos se prendem à propaganda de uma determinada empresa, mas vão buscar, a gente conhece aí alguns aplicativos, né, que indicam hotéis ou experiências bacanas em restaurantes, etc. Então, é uma tendência a buscar a opinião de outras pessoas. Com certeza, com certeza. No consumo, até uma tendência que também se evidencia no consumo colaborativo, a reputação é uma moeda de troca. Então, quanto mais reputação nós temos, mais o nosso serviço vale. Às vezes eu tenho 2 hotéis, ou eu tenho 2 pousadas, no caso, às vezes, de microempreendedores individuais, que estão localizados no mesmo lugar, que estão aparecendo na mesma página de busca, mas uma mais bem avaliada que a outra. Então, quanto mais a sua reputação puder ser evidenciada, mais a chance de alguém escolher o seu produto e não o concorrente. Legal. Lisiane, você teve, talvez ainda tenha, não sei, um grande desafio em relação à construção da tua empresa, porque você basicamente atende os clientes à distância, né? E essa modalidade de atendimento, ainda mais quando se precisa ter confiança, é um desafio. Como que você construiu isso? Como é que você trabalha essa questão de confiança, atender à distância? Como é que foi essa construção? É bem comum acontecer desafios relacionados a isso, porque
apesar de a empresa ter quase 6 anos, é uma empresa nova, é muito recente esse ramo de secretariado remoto. Então, as pessoas têm, não todas, mas algumas têm um certo receio. Mas como assim? Você vai me atender à distância? Como é que te passa a atividade? Como é que eu falo com você? Como é que você vai me atender? Então, é bem comum a gente ter essa certa desconfiança. Mas a gente acaba alinhando isso com o cliente de uma forma bem pontual, de acordo com a demanda do cliente, de acordo com o perfil do cliente. Por exemplo, tem clientes que não dominam trabalhar em nuvem, por exemplo. Eles gostam de trabalhar com os arquivos em seus HDs e tudo mais. Então, a gente acaba influenciando ele, de certa forma, a utilizar um sistema de nuvem para que a gente possa trabalhar online juntos. Ou então, a gente cria uma rotina de trabalho para que eles nos enviem as atividades que precisam ser executadas. Uma reunião por mês por Skype, ou uma reunião por mês, em caso de clientes do município, uma reunião por mês presencial. Ou ele nos envia a lista de atividades por e-mail. A gente procura flexibilizar da melhor forma possível essa transferência de atividades para nós. E isso é um desafio, porque tem clientes que não se adaptam com qualquer meio, sabe, de conversa online. Então, a gente precisa testar não funcionou. Testa outra ferramenta, também não funcionou. Então, a gente tem que estar constantemente aprimorando e trazendo, como eu já comentei, trazendo soluções para o cliente para que funcione essa forma de atividade com eles. E você busca, de alguma forma, construir esse primeiro processo, assim, de confiança. Tem alguma dica, alguma coisa, assim, que para quem trabalha online, como fazer essa abordagem? Se tem alguma coisa específica para você conseguir construir essa confiança de não. Então, vamos testar uma nova modalidade e vamos ver se dá certo. Uma situação bem pontual que aconteceu quando a gente fechou um contrato recente, que o nosso cliente tinha vários arquivos, um arquivo era um formato de uma proposta que tinha um valor, o contrato dele tinha outro valor, o terceiro documento relacionado ao termo tinha outro valor. Antes de fechar o contrato, eu olhei aqueles contratos, aqueles documentos, imediatamente já alterei todos os valores. Olha, não está certo, de repente vai que acontece de você enviar a proposta de um valor, o contrato de outro valor. Então, aí já criou esse vínculo de confiança. O cliente já percebeu que a gente tem a competência e credibilidade para trabalhar com ele. Então, às vezes, são coisas simples. Nesse caso específico, foi só mudar o valor da proposta, do contrato e do terceiro documento, padronizar. Coisas simples que acabam criando esse vínculo de confiança. Para contribuir um pouco a respeito dessa parte da confiança, até para quem está nos assistindo, existe um livro chamado A Velocidade da Confiança, em que eu recomendo a leitura, e uma das partes desse livro comenta a respeito das 4 dimensões da credibilidade. Então, para que o microempreendedor possa pensar a respeito desse assunto e fazer uma prova real, um checklist a respeito de como está essas 4 dimensões, as 2 primeiras dimensões tratam do caráter. Então, ela fala a respeito da sua integridade e da sua intenção. A integridade é que aquela empresa, por exemplo, que fala que nós somos pontuais, ser pontual de fato, ou seja, ela executa aquilo que ela prega. Ela fala de honestidade e ela realmente devolve um dinheiro que foi cobrado a mais, ou não faz nenhum tipo de proposta com alguma gordura ali que não deveria ter. O segundo é a intenção. Nós geralmente confiamos nas pessoas, até mesmo que não entendem determinado assunto, mas que a gente sabe que quer o nosso bem. Se de alguma maneira você transmitir que você quer o bem daquela pessoa que você está atendendo, que você pretende atender, isso aumenta a credibilidade dela. As outras 2 dimensões são da competência. Ou seja, eu não deixaria a Deisiane, por exemplo, operar a minha cabeça, porque eu sei que ela não é capacitada na área cirúrgica. Então, por mais que a intenção dela seja boa e que ela seja uma pessoa honesta, ela precisa ter capacitação. E aí fica a dica para o empresário
realmente se capacitar e mostrar que se capacitou, porque se ele quer se capacitar e não contar para ninguém, não adianta. E, por fim, são os resultados. Se eu tenho um histórico de resultados de pessoas que estão dizendo que foram bem atendidas, né, voltando ao argumento anterior, eu fecho essas 4 dimensões da credibilidade. Legal. E, Leandro, para o MEI, né? Como atender mais clientes em locais distantes quando o dinheiro está um pouco curto? A web é um bom caminho? Como melhor utilizar a web? Existem, sei lá, cursos online, gratuitos, eles podem buscar isso, essa informação em algum lugar? Com certeza. Bem, quando nós falamos de MEI, nós estamos generalizando um grupo de empresários dos mais diversos segmentos. Então, eu tenho desde pedreiro até professores de aulas de inglês, até gente que trabalha até na área industrial, com pequenas indústrias. Então, para cada um existe um caminho de poder atender clientes que estão mais distantes. Recentemente eu atendi uma pessoa que trabalha com a fabricação de material para crianças, e ela começou a trabalhar com representação em várias localidades. Só que os varejistas que revenderiam o produto dela, pelo medo de adquirir um produto sem saber se ele vai ter giro, eles têm comprado pequenas quantidades. Essas pequenas quantidades não têm valido a pena o trabalho do representante. Então, analisando a cadeia de valor dela, nós percebemos que valeria a pena ela desenvolver um distribuidor, onde ela poderia vender um lote de 50 unidades em determinada cidade, e esta pessoa poderia, porta a porta, revender aos varejistas com uma margem segura, ou seja, ela passa uma parte do risco para esse distribuidor e não tem que ter tantos representantes que estão insatisfeitos por não conseguir vender grandes quantidades. Aí que é no caso de uma pequena indústria. Quando a gente fala realmente de prestação de serviços, como, por exemplo, educacional, uma professora de inglês consegue, de fato, atender à distância, né? O serviço remoto tem crescido exponencialmente nos Estados Unidos e no Brasil. Isso será uma tendência cada vez maior também, porque as tecnologias que não proporcionavam isso agora proporcionam. Então, você pode trabalhar através via conversa remota, através de teleconferência, videoconferência. Eu mesmo atendo clientes por esse método. E, por fim, se realmente uma das coisas que faz você não conseguir atender mais clientes é porque a sua capacidade de atendimento está esgotada, porque você não tem mais horas, né, ou porque realmente você não tem como chegar a eles, uma possibilidade é, quem sabe, transformar isso numa rede de franquias, né? O mercado de micro franquias no Brasil tem crescido bastante e exemplos como o da Deisiane, que trabalha como empreendedor individual e podem transferir esse know-how para outras secretárias remotas no resto do Brasil, que vão poder se tornar microempreendedores individuais para atender outros clientes, é real, né? Então, não custa, se você já estiver bem estruturado, estiver nessa situação, consultar as possibilidades de montar uma rede de franquias a respeito desse assunto. Legal. Deisiane, uma última pergunta aqui, a gente já vai caminhando aqui para o final do nosso evento. A gente sabe que, nesse momento, muitas pessoas acabaram perdendo o emprego e estão decidindo abrir uma empresa, né? Investir naquele grande sonho que, de repente, estava parado, ou mesmo por necessidade, né? Não está conseguindo uma recolocação no mercado e está buscando oportunidade. Você começou faz aí 5, 6 anos, né? Que dica você daria como empresária para alguém que está pensando em começar um novo negócio nesse momento um pouco turbulento? Tem alguma coisa que você pudesse compartilhar? Sim. Vamos falar de modo genérico, não especificamente se tratando do ramo de secretariado remoto. Antes de tudo, precisa saber o que você gosta, né? O que você domina. O Leandro até mesmo comentou, o que você... jamais ele pediria para a Deisiane fazer uma operação nele, porque a Deisiane não tem esse conhecimento, mas a Deisiane tem conhecimento em outras coisas, em outras atividades. Eu gosto de, por exemplo, de fazer artesanato. De repente, vamos pensar na ideia de fazer artesanato, porque eu uso o artesanato como um hobby, e qual é o problema de usar o artesanato como uma profissão, como uma fonte de renda? Então, primeiro descubra qual que é o seu talento, o que você gosta. Tá? Aí, depois, procure ajuda, né? Porque ninguém vai para frente sozinho.
Tem Sebrae, tem consultores capacitados, cursos gratuitos online, cursos gratuitos presenciais, tem várias fontes de informação e várias pessoas e profissionais que conseguem ajudar a implementar o seu ramo de atividade. E o terceiro é persistência, não desistir no primeiro deslize, assim, persistência sempre, determinação, foco, disciplina e persistência. Obrigada, dicas muito ricas aí. Leandro, estamos falando aqui sobre clientes, onde estão os clientes, oportunidades. Domingo agora, Dia das Mães. Dia das Mães. Que dicas você dá para quem ainda não fez a lição de casa, que ainda não, até agora não fez direito uma divulgação boa? Que dicas você pode dar aí para os... Bem, a primeira dica que eu quero dizer é que, antes de mais nada, compre o presente da sua mãe, né? Porque não adianta você pensar em comprar o presente dos outros, mas compre o presente da sua mãe. E, por fim, eu acho assim, o consumidor, ele não compra aquilo que ele não conhece, que ele não sabe que existe. E, às vezes, até a sua loja é conhecida ou o seu serviço é conhecido, mas as pessoas não lembram, neste momento, que você existe. Então, relembre a sua carteira de clientes, que você está à disposição, que você tem uma excelente oferta para essa ocasião e que, com certeza, eu acho que um dos atributos a sua mãe vai gostar. Pense o que a mãe das pessoas, o que as mães vão gostar para oferecer nesse momento. Mas relembre as pessoas de que você existe. Muito obrigada, Leandro. Está chegando uma perguntinha aqui para a gente, vamos ver. Juliano? Olá, sou terapeuta holístico há cerca de 18 anos. Trabalho com diversos segmentos que abrangem a energia ambiental e do ser humano. Não há um tipo de cliente específico. Então, posso atrair clientes se não há uma mentalidade difundida no público? Então, a gente tem aí a pergunta de um participante que, a princípio, demonstra uma dificuldade porque talvez o serviço que ele ofereça não seja tão conhecido, né, do grande público. Como superar esse desafio, né? Perfeito. Bem, o seu produto já fala de uma maneira bastante geral, né? Você trabalha com algo holístico, né? Algo que trabalha com a integralidade das coisas, enfim. Mas, inevitavelmente, quando nós falamos a respeito de mercado, todas as vezes que nós tentamos agradar a todos, corremos o risco de não agradar ninguém. Então, as pessoas compram aquilo que elas conhecem e elas compram aquilo que elas acreditam que possa fazer bem para eles. É importante que, para que ele não dissipe energia, já que nós estamos falando de terapia e de holismo, que ele concentre energia num determinado público de pessoas. Talvez as pessoas que já estejam predispostas a entrar em terapias, ou pessoas que já participaram de outros tipos de terapia. Por quê? Porque o grupo de pessoas que já consumiu esse tipo de serviço, ou que já está próximo disso, ele tem menos receios, ele tem menos medos, diferente de uma pessoa que nem acredita em terapia, que eu teria que convencer muito mais, explicar que a terapia tem uma série de benefícios. Eu chamo isso de estratégia das laranjas maduras. Ou seja, vamos nos aproximar daquelas laranjas que estão mais maduras, dos clientes que podem ter uma aderência maior com o que eu vou passar. E eu acho que, no caso deles, vale a pena também, às vezes, ter um tipo de amostra. Quem sabe convidá-los para uma reunião, para um encontro onde eles possam sentir os efeitos imediatos do que uma terapia poderia fazer por eles. Então, tentar focar em clientes que entendam o valor do serviço que ele tem para... Perfeito, Paula. Aqueles que vão ter uma probabilidade maior de ser compreendido por eles. E aí, vale também, de repente, pensar em parcerias com pessoas que ofereçam terapias complementares. Perfeito. Às vezes, a gente precisa aumentar o nosso canal de distribuição, que é umas partes do marketing. Podem haver clínicas ou institutos que já trabalhem com outros tipos de terapia e que ele possa anexar essa terapia dele dentro do portfólio dessas instituições. Legal, obrigada, Leandro. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, obrigado. Todas as dicas, as informações. A gente encerra aqui esse evento da Semana Meia. A gente tem aí vários eventos até sexta-feira. Siga a página do Facebook
do Sebrae no Facebook, e vocês vão poder participar de várias outras iniciativas da Semana MEI. Obrigada a todos. Legal.